Tira isso da sua cabeça. Porque senão você vai ficar tentando conquistar e lutar com tantas forças, sendo que a única coisa que você precisa é voltar para a casa do Pai. E Ele vai te amar pelo que Ele é, pelo que você é. E eu digo isso porque muitas e muitas vezes nós estamos perdendo a nossa igreja em cima de coisas que são passageiras. O fazer e o ter. E eu digo isso porque muitas e muitas vezes a gente já passou isso lá na Jocum, de receber gente. Nós, como líderes de escola lá, nós pedimos um formulário de pastores. E geralmente os formulários de pastores, ele vem assim, a pergunta é: o que você tem para dizer sobre o seu discípulo, né, o seu membro? E aí vem um monte de, ele faz isso, ele faz aquilo, ele faz isso. Porque infelizmente a nossa identidade está super apegada ao que nós fazemos. Sendo que a única coisa que você precisa fazer é estender a sua inocência para Deus. Ao ponto dele pegar, talvez, o seu trabalho e ver que está feio, mas dizer assim: nossa, que coisa linda, papai te ama. Satanás tem esforçado ao máximo para derrubar quem nós somos. É igual colocar uma cerca de 3 arames liso para segurar um gado. Segura porque o gado não conhece a força que tem. Porque quando o gado entende que aqueles 3 arames não podem segurar ele, aí o dono do gado pia fino, né? Porque tem que colocar a forquinha no pescoço, às vezes aumentar a cerca, porque ele vai saber que aquilo é muito mais forte. Satanás tem nos segurado com 3 fios lisos, porque nós não entendemos as forças que você e eu temos, igreja. Porque nós não conhecemos quem nós somos diante de Deus. E é isso que vai nos derrubar. Mas ainda dá tempo de nós revertermos a situação. Porque o nosso Senhor está o tempo inteiro com os braços abertos para dizer para você quem você é. E é Ele que vai dizer. Satanás luta tanto contra a nossa identidade que existiu uma situação com Jesus, onde em Mateus 3, se você lembrar, no finalzinho de Mateus 3, traz um texto sobre o batismo de Cristo. E Jesus entra nas águas, é batizado, e depois que ele é batizado, o que acontece, igreja? Os céus se abrem, vem uma pomba em forma de, o Espírito Santo em forma de pomba, e uma voz do céu que diz o quê? Este é meu filho, em quem eu tenho prazer. Acaba o capítulo 3 e inicia o capítulo 4. Alguém sabe como inicia o capítulo 4 de Mateus? A tentação de Cristo. E olha, tanto que Satanás é articulado, ele é astuto, que em todo momento, você sabe o que Satanás questionou de Jesus? Se tu és mesmo filho de Deus, transforma esse pão, essa pedra em pão. E aí, na segunda vez, se tu é mesmo filho de Deus, e na terceira vez, se tu é mesmo filho de Deus. O se é um advérbio de dúvida, e Satanás queria colocar dúvidas no coração de Jesus, para justamente aquilo que ele recebeu do Pai. Se tu és mesmo filho de Deus. Sendo que, pouco tempo atrás, ele ouviu de Deus: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Igreja, Satanás tem esforçado para derrubar a nossa identidade, mas nós não podemos deixar isso. Amém? Abra sua Bíblia em Juízes 6. Nós vamos comentar alguns fatos. Identidade, falar de identidade é algo gigantesco. Talvez a gente levaria dias de palavra. Mas eu tentei resumir o máximo possível para que a gente pudesse conversar sobre algumas coisas que podem corromper a nossa identidade diante do Senhor. E eu queria trazer um ponto que está lá em Juízes 6, do versículo 11 ao 16.
História de Gideão. Vamos ler? Todos acharam? Juízes 6, do 11 ao 16. Diz assim: o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo de um carvalho, que estava em Ofra, que pertencia a Joás, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para se esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não fez o Senhor subir do Egito? Mas agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. O Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Respondeu Gideão: ah, Senhor meu, como livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor da minha casa. Tornou-lhe a dizer o Senhor: eu serei contigo e tu ferirás os midianitas como um só homem. Deixa eu te contar essa história novamente. Israel estava passando um momento de guerra contra os midianitas. O negócio estava pegando. Tanto é que a esperança de livramento do povo estava lá embaixo. E de repente aparece o Senhor para um homem que se chama Gideão. E a Bíblia diz que na hora que o Senhor aparece, Gideão estava especificamente fazendo uma coisa. O que ele estava fazendo? Malhando trigo no lagar. Poxa, alguma coisa está errada nessa história. Lagar, na verdade, é um lugar para prensar uvas, né? Fazer vinho, geralmente num lugar mais fechado, um tonel que fica na altura dos ombros do cara para ele segurar. E o malhar trigo é um espaço mais aberto. E ele estava malhando trigo no lagar. Na verdade, Gideão era escondido, com medo da guerra. Em um momento meio complicado. Israel e midianitas e guerra, e Gideão, na verdade, escondido. Gideão era um covarde. E vem o Senhor e diz para este homem que estava escondido: homem valente, pela tua mão livrarei Israel. Opa, tem alguma coisa errada. Ou Gideão não está entendendo, ou o Senhor Jesus está muito doido. Eu sou da linha de que Gideão não estava entendendo o papel dele. Porque o Senhor tem as loucuras dele, mas ele usa as coisas loucas para confundir os sábios. Então Jesus vira para um homem que estava escondido, com medo, e diz assim: homem valente, pela tua força livrarei Israel. Só que Gideão, em vez de receber aquela palavra e tomar uma atitude e partir para a guerra, ele usou todas as desculpas possíveis que ele tinha. Não, Senhor, olha o tanto de promessa que o Senhor fez. Cadê esse Deus maravilhoso que nos falaram? Não, Senhor, eu sou da família mais pobre. Eu sou o menor da minha casa. Eu sou um nada aqui. A tribo que eu moro é a menor de todas as tribos, Senhor Jesus. Como que eu posso livrar o povo de Israel? E mais uma vez o Senhor veio a ele e falou assim: você, homem valente, vai ferir todos como um só homem. E Gideão ainda dá umas discutidas, né? Pede provas para Deus. Mas a partir do momento que ele acredita no que o Senhor estava trazendo para ele, o que acontece, igreja? Na frente. Ele liberta o povo de Israel com quantos homens? 300. Meu Deus. Como? Uma das coisas que tem acontecido muitas e muitas vezes é que nós temos nos agarrado mais nas situações que estão ao nosso redor, mais nas concepções que você forma de você mesmo, ou que talvez a sociedade impôs sobre você, ou que talvez as pessoas que são mais próximas de você colocou na sua cabeça que você é um nada,
que você não vai dar nada, que você é um burro, que você é um fraco, que nada que você põe a mão prospera, que nada que você for fazer é sempre derrota, sempre derrota. Muitas e muitas vezes, o Senhor tem nos dito loucuras. O Senhor tem colocado, talvez, papéis para você cumprir. E você tem se agarrado mais naquilo que você tem de concepção própria, do que naquilo que o Senhor tem para te dizer. Ai, como que eu posso pregar se eu nem sei ler direito? Na escola me chamavam de burro, era o que eu mais ouvia. Como que eu vou dar em alguma coisa se eu sempre ouvi da minha mãe que eu não ia dar em nada? Que eu era o pior, que eu era assim, assim e assim. Meu irmão, todas essas coisas são cercas de 3 arames lisos que estão segurando a força que tem dentro de você. Todas essas coisas são pequenas coisas que estão te domando para que você não desenvolva aquilo que Deus te chamou para desenvolver. Você tem sido preso por vergonha e por pecado, ou talvez até por falta de arrependimento. Mas deixa eu te contar uma coisa. Nada disso pode parar o filho do Senhor, quando ele entende quem ele é perante Deus. E deixa eu te contar uma coisa. Sabe quem você é? Presta bem atenção em mim. Você é homem valente. Você é homem valente. E eu não estou falando isso para massagear o seu ego, porque não é isso que eu quero. Eu estou falando isso para te dizer que Deus tem algo muito grande para você, mas que você precisa tomar uma postura para fazer. Da mesma forma que só você pode ir lá no VaptVupt pegar sua identidade, só você pode descobrir quem você é diante de Deus. Não vamos, no final do culto, colocar o pastor Cosme de lado, o pastor Tom, o pastor Rafael, falar assim, venham, vamos profetizar identidades. Vamos colocar a mão em você e você vai sair aqui com sua identidade. Cara, não! De jeito nenhum. Mas você precisa descobrir quem você é. Gideão entendeu quem ele era e ele assumiu a responsabilidade que toda identidade traz junto. Entende uma coisa? Ninguém vai pegar uma identidade do Senhor e junto não vai vir um papel a se cumprir. Toda identidade que você tomar em sua vida, aquilo que você descobriu, quem você é em Deus, ela vai vir incumbida com uma responsabilidade. Ela vai vir incumbida com algo que precisa de você para ser feito. O Senhor Jesus Cristo, Ele é grandioso. E Ele escolheu usar homens para que a obra dele pudesse ser cumprida. Só que nós estamos esbarrando muitas vezes em coisas que podem corromper a nossa identidade e não estamos fazendo. Ou nós não acreditamos, como Gideão não estava crendo, ou nós nos agarramos mais no fazer, ou nós nos agarramos mais no ter, e perdemos o que Jesus Cristo pode fazer através da minha e da sua vida. Igreja, quando nós entendermos quem nós somos no Senhor, ninguém vai segurar a igreja de Cristo. Ninguém vai poder parar a igreja de Cristo. Porque você vai saber a força que tem dentro de você. Você vai saber aquilo que você foi chamado para ser. E quando você descobre quem você nasceu para ser, você não quer ser outra pessoa nunca mais. Quando você entende quem você nasceu para ser, você nunca mais vai querer ser outra pessoa. E é isso que tem faltado dentro de nós, igreja. Infelizmente, é isso que tem faltado dentro de nós. Ou nós não acreditamos no que Deus tem para nós. E eu tenho certeza disso, eu tenho certeza que você já ouviu coisas de Deus sobre você. Eu sei que Deus já compartilhou com alguns, dizendo que seriam levitas, profetas, e tantas outras coisas, mas que você não tomou uma postura e não está fazendo. Porque você não acredita. Porque você não acredita.
E um outro problema que muitas vezes nós enfrentamos em relação à nossa identidade, está lá em Gênesis, abre sua Bíblia em Gênesis, primeiro 27, capítulo 27. Gênesis 27, a gente vai ler o versículo 18 a 24. É bem na metade de uma história, mas eu tenho certeza que você conhece ela. Se não conhecer, a gente passa aqui bem rapidinho. Igreja, talvez você não está entendendo tanto que isso é sério e preocupante. Mas deixa eu te contar uma coisa. Um cristão sem propósito, o coração dele começa a fabricar propósitos. Nosso coração como homem, ele é tão enganoso, que quando nós não entendemos o propósito que Deus tem para a nossa vida, nós mesmos fabricamos os nossos propósitos. E aí a gente vê um monte de gente frustrada, um monte de gente totalmente perdida no que é, totalmente sem saber para onde vai, o que eu estou fazendo aqui no mundo, para que eu nasci. Cara, se isso tem acontecido com você, dá uma pausa. Descobre qual é o propósito que Deus tem para você. Porque o nosso coração é enganoso e ele fabrica propósitos próprios, quando a gente não tem um propósito estabelecido. E isso é morte. Isso é fatal para nós. Nós não podemos caminhar dessa forma. Gênesis 27 conta a história de um rapaz que se chama Jacó. E em um episódio determinado, Jacó, ele era um enganador. E diz assim a Bíblia, ó, no versículo 18, vamos lá no versículo 18 já. Ele veio ao seu pai e disse, meu pai, e ele respondeu, Isaac respondeu, né? Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Então respondeu Jacó, seu pai, eu sou Esaú, o teu primogênito. Fiz o que me ordenaste, levante-te agora, assenta-te e come da minha caça, para eu te abençoar. Então disse Isaac ao seu filho, como é que tão depressa achaste, filho meu? Respondeu ele, o Senhor, teu Deus, mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó, chega-te, pois para que eu te apalpe e veja se és mesmo meu filho Esaú ou não. Então se achegou Jacó a Isaque, seu pai, e este o apalpou e disse, a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Ele não o reconheceu, pois as mãos estavam peludas, como de Esaú, seu irmão, e o abençoou. E ele lhe disse, tu és mesmo meu filho Esaú? E Jacó respondeu, sou. Olha só, Jacó tinha um irmão mais velho, que se chamava Esaú, o primogênito. E pela cultura, o pai sempre abençoava o primogênito, dava as bênçãos para o primogênito na sua velhice. E Isaque, em um determinado momento, ele estava cego nessa velhice. E decidiu então dar a bênção da primogenitura, a bênção do primogênito. E falou para Esaú da seguinte forma, Esaú, vai, faz uma caça, prepara uma janta, eu vou jantar e vou te abençoar com a sua bênção de primogenitura. E assim Esaú foi para fazer. Só que Jacó, tido como trapaceiro e enganador, o que ele fez? Passou na frente de Esaú. A diferença drástica de Esaú e Jacó é que Esaú era muito peludo. Então, Jacó matou, serviu a janta para o pai cego não estava vendo, colocou em suas mãos o pelo do animal para que ele pudessem confundir e enganar o pai. E assim ele foi. Jacó foi à presença do pai Isaque
E Isaac estava meio confuso. Como é que você conseguiu essa caça tão depressa? Não, foi Deus que me deu. Jacó enganando. Quem é você, filho meu? Eu sou Esaú, pai. Poxa, vem aqui para mim te apalpar. Passa a mão. Poxa, as mãos parecem de Esaú, mas a voz é de Jacó. És tu mesmo, Esaú, filho meu? Sim, sou eu. E Isaac vai e dá a bênção para Jacó. Uma bênção que não era dele. Algo que não era dele. E aí agora eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no capítulo 32. Jacó pegou essa bênção da primogenitura e caminhou durante toda a sua vida. Mas deixa eu te contar uma coisa, igreja. Não foi o sucesso que Jacó esperava. Ele foi enganado pelo sogro. O sogro prometeu uma, deu outra mulher para casar, e aí ele teve que trabalhar mais tempo para o sogro, e depois mais tempo ainda. Jacó entrou numa bagunça. A vida do Jacó parecia que estava uma zona, desculpa a palavra. Mas era essa a melhor definição da vida de Jacó. Poxa, mas por que ele recebeu uma bênção da primogenitura? Ele recebeu a bênção do pai? Pois é. Mas as coisas estavam meio complicadas para Jacó. Porque ele estava caminhando em algo que não era dele. O que Jacó estava caminhando não pertencia a ele. Pertencia a Esaú. E em um determinado momento, que é o que a gente vai ler agora, Jacó tem a oportunidade de encontrar com Deus novamente. E olha só o que acontece, lá no versículo 27. Já vamos ler daqui. Deixa eu ler um pouquinho mais para cima, lá do 22, né? Naquela mesma noite, Jacó se levantou e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e passou ao val de Jaboque. Tomou-os e fez eles passar ao ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou ali só e lutou com o Senhor até o romper do dia. Quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou na articulação da coxa e deslocou a articulação da coxa de Jacó enquanto lutava com ele. Então este homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. E eu queria que você prestasse muita atenção nesse versículo 27. Então perguntou-lhe o homem: qual é o teu nome? E Jacó respondeu: Jacó. Jacó é o meu nome. Então o homem disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Igreja, Jacó passou por toda a tribulação que ele tinha passado na vida. E de repente ele se vê face a face com Deus. E se põe a lutar com Deus. Se põe a lutar com este homem. E este homem luta de cá, e esse homem toca na coxa, na articulação de Jacó. E Jacó cai desmorecido. Fala assim: deixa eu ir embora, Jacó. O que você quer de mim? E Jacó falou assim: eu quero que você me abençoe. E a primeira pergunta que o Senhor fez foi: quem é você? Quem é você? Porque Esaú não é. Esaú você não é. Quem é você? E Jacó, sem mais forças nenhuma, só teve a oportunidade de respirar e falar assim: eu sou Jacó. Eu me assumo diante do Senhor. Eu sou pecador, eu sou enganador, eu sou falso, eu sou um mentiroso, eu não presto. Mas eu preciso que o Senhor me abençoe de alguma forma. Eu estou aqui diante do Senhor me rasgando e dizendo: Esaú eu não sou, eu sou Jacó. E muitas vezes, uma das coisas que tem corrompido a nossa identidade como igreja,
é a gente caminhar numa identidade de quem nós não somos. Ou talvez colocar uma máscara, escondendo aquilo que não faz parte de nós. Que não faz parte de nós. E enquanto a gente não for humilhado, enquanto nós não formos tocados pelo Senhor, e assumir quem nós somos perante Ele, você não vai ser abençoado, meu irmão. As coisas estão travadas na sua vida, parece que não vai para frente. Para um pouquinho e repense se você não tem caminhado como Esaú, enquanto você é Jacó. E um homem que entende quem ele verdadeiramente é, e se rasga diante do Senhor, se humilha diante do Senhor, ele é tocado por Deus, e o andar dele, no meio de toda a multidão, é diferente. Jacó foi tocado na coxa. A articulação dele foi deslocada, provavelmente ele nunca mais andou da mesma forma. E se você estiver entendendo isso, e assumir perante o Senhor que você é Jacó, parar de tentar andar nas mazelas de um orgulho falso que só te rebenta, você vai sim receber as bênçãos do Senhor. Você vai sim receber as bênçãos do Senhor. Eu muito tempo andei com máscara, meu irmão. Vocês conhecem muito bem a minha história. Tentei andar empenhado em orgulho. E o Senhor realmente me humilhou. E enquanto eu não me rasguei e disse a Ele quem eu realmente era, eu não recebi a bênção que era minha. Eu estava caminhando na bênção de outra pessoa. E dói. Dói muito. Mas eu lembro uma frase que a Marinês me disse uma vez, que um osso que quando quebra e ele se restaura, ele nunca mais quebra no mesmo lugar, porque ele se torna mais forte. A gente continua falhando, irmão. Nós somos falhos pra caramba. E eu sei que você falha. Mas esse osso quebrado pode ser restaurado. E quando você assume quem você é diante do Senhor, esse osso não vai se partir mais no mesmo lugar. E eu posso dizer isso com toda a propriedade do mundo. Eu amo hoje minha esposa mais do que eu nunca amei. Porque eu aprendi quem eu era, no chão, no pó. E eu sei que o pastor Tom e o pastor Cosme têm incentivado nós como igreja a parar de caminhar por orgulho, arrancar máscaras e nos assumir não só perante homens, mas perante Deus. Nós temos muito o que dizer e falar assim: eu não sou Esaú, eu sou Jacó, enganador, mau. E então o Senhor vai te pegar e vai dizer: filho meu, você não é mais Jacó, você agora é Israel. Porque a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Para de caminhar sendo Esaú, sendo que você não é Esaú. Não vai te levar a nada. Só vai conturbar a sua identidade. E quando você entender quem você é e assumir que você é Jacó, o Senhor vai te tocar, você vai andar no meio do povo diferente, vai mudar o teu nome. E de ti será feita uma grande nação, uma multidão de pessoas. O pastor Tom estava falando hoje cedo sobre discipulado, e eu quero te dizer uma coisa sobre discipulado. Ovelha doente gera ovelha doente. Então, se você está encarando esse papel de ser discipulador, de cuidar de vidas, deixa
Deus cuidar de você, para que possa gerar de você ovelhas saudáveis. Não é o seu fazer que vai conquistar o amor de Deus, é quem você é. Igreja, nós precisamos parar de caminhar como quem nós não somos. Máscaras, não. Orgulho, não. Humilhado por Deus, sim. Talvez esse hoje seja o culto da derrota, porque você vai perder uma briga para Deus, como Jacó perdeu. Mas para quem perdeu para Deus, Jacó foi muito abençoado. Está querendo suas bênçãos, irmãos? Você quer ser abençoado? Amém? Vocês ficaram com medo de ser abençoado agora? Não, né? Porque parece que... eu não sei nem se eu quero ser mais abençoado assim, né? Não, vamos para frente. Vamos para frente. Vamos colocar a cara a tapa. Mas nós vamos caminhar naquilo que Deus colocou para nós caminharmos. Sabe por quê, igreja? Deixa eu te falar uma coisa. Isso é muito lindo. O trabalho de Deus com a igreja é muito lindo. A igreja é comparada com um corpo. E um corpo, ele necessita ter várias e várias partes. Se a gente não assume a nossa identidade, se a gente não assume quem nós somos, alguma coisa vai ficar manca na história. Se todo mundo quiser ser orelha, vai dar trabalho aqui. Ou melhor, se todo mundo quiser ser boca, né? Porque crente gosta de falar pra caramba. Todo mundo quiser ser boca, quem que vai parar para ouvir? Não. Todo mundo tem o seu papel. E se você não descobre a sua identidade, se eu não descubro a sua identidade, não é só você, e não é só eu que pereço, mas é nós como comunidade. É nós como uma igreja. É nós como um todo perecemos. Porque nós necessitamos assumir o nosso papel. Nem todo mundo foi chamado por Deus, talvez, para tocar, para fazer parte do ministério do louvor. Nem todo mundo, talvez, foi chamado para ir para a Turquia. Nem todo mundo foi chamado para pastoreio. Mas, todos nós, de alguma forma, fomos chamados. Nós fazemos parte de um corpo. E quando nós não descobrimos a nossa identidade, não só você perece, mas como nós, como corpo, também estamos totalmente desestabilizados. Então, meu irmão, eu preciso muito que você entenda qual a sua identidade no Senhor. Você precisa que eu entenda, dia após dia, qual a minha identidade no Senhor. Porque nós somos um só. E nós precisamos zelar um do outro, para que até que todos cheguemos à maturidade de cristão perfeito, de homem perfeito. Efésios 4, se eu não me engano, diz assim, que ele morreu para dar dons aos homens. E estes dons, uns são chamados para profetizar, outros para mestre, outros como apóstolos. E todos estes usem os seus dons para edificar a sua igreja, para que até todos cheguem à estatura de homem perfeito. Efésios 4, irmão. É para que até todos cheguem. Então, quando eu tenho crises com a minha identidade, ou quando você tem problemas com a sua identidade, a igreja sofre junto. E nós precisamos entender que nós precisamos dobrar o nosso joelho, descobrir quem nós somos, para que até que todos nós cheguemos na estatura de homem perfeito. Não adianta nada o Evandro tentar chegar sozinho. Não adianta nada o Miro tentar chegar só. Não adianta nada eu tentar chegar sozinho, se os meus dons são para cuidar dos meus irmãos e para a edificação da igreja. O que você tem feito com a sua identidade? O que você tem feito com o dom que Deus te deu? Você não está entendendo que você é um particular de Deus?
Vamos para a Bíblia, Efésios 3:10. Efésios 3:10 diz assim: E foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Para que assim, agora, pela igreja, seja conhecida o quê? Igreja? O que é para ser conhecida através da igreja? A Então tá, vamos de novo. Por quem que é para ser reconhecida? Através de quem? Igreja. Fala com força, irmão. Igreja. Igreja. Através de mim e de você e através do corpo. Para que através de nós, no individual, e através de nós como corpo, seja conhecida a multiforme sabedoria de quem? Deus. Vamos parar e pensar devagarzinho. Já entendemos que é através de nós, né, igreja? Através de mim, através de você, através de nós como um corpo. O que é multiforma? Várias. Então são muitas e muitas formas, não é verdade? Então, através da igreja, as muitas e muitas e muitas formas de Deus vai ser reconhecida. Então quer dizer que ninguém de nós temos a mesma identidade. Nós temos o mesmo propósito, mas não a mesma identidade. Então, cada um específico, presta atenção, igreja, cada um específico de que está sentado aqui, tem uma multiforma, ou tem uma forma específica de Deus na sua vida. Você entendeu isso? Perdeu a oportunidade de dar amém, hein? Cada um de nós temos um pedacinho exclusivo de Deus nas nossas vidas. E quando a igreja se reúne, eu consigo ver a multiforme sabedoria de Deus. Olha que coisa linda. Alguém consegue me definir Deus em uma só palavra? Marcão? Consegue, não? Uma só palavra? Alguém? Amor? Quem falou amor? Marinês. Deus é amor, igreja? Mas é só amor? Não. Quem mais? Deus é? Vida? Alguém falou vida? Deus é vida, igreja? Mas é só vida? Não. Quem mais? É a verdade? Deus é a verdade? Deus é tudo? Mas tudo ainda parece meio pequeno para Deus. Você acha que tudo ainda define Deus? Tanto é que Moisés, quando perguntou para Deus assim, quem você é? O que Deus respondeu? Eu sou. A única coisa que define Deus é Ele mesmo. A gente não consegue colocar Deus numa caixinha. Então Deus, não sendo uma caixinha, não é só quem sobe nesse púlpito para pregar que está fazendo o chamado dele, que entendeu a identidade dele. Não é só quem pega aquele violão para tocar que entendeu o chamado dele. Sabe por quê? Porque aqui no meio dessa igreja eu vejo um Deus mestre. Eu vejo um Deus administrador. Eu vejo um Deus artista, um Deus melancólico. Eu vejo um Deus servo. Eu vejo um Deus sábio. Eu vejo um Deus ousado. Eu vejo um Deus matemático. Eu vejo um Deus de lei. Eu vejo um Deus de graça. Eu consigo ver isso porque eu vejo a igreja. E se você não entendeu a importância de você entender quem você é em Deus,
É porque você não entendeu o quanto nós precisamos de você aqui. Para que de alguma forma eu possa ver o máximo da multiforme sabedoria de Deus. Igreja, nem todo mundo foi chamado para púlpito. Mas não é porque não está no púlpito que não tem um trabalho valorizado. Ele não vai gostar que eu vou falar isso não. Mas um cara que eu admiro aqui dentro se chama Moisés. E ele tem um Deus administrativo na vida dele. Porque ele tem umas coisas que eu fico olhando para ele, às vezes eu falo assim, cara, se fosse eu, já tinha jogado tudo para cima, rasgado metade desses papel. Nós temos um cara aqui que se chama Rogério, que cuida dessa igreja. Talvez não está sempre no púlpito, mas essa igreja anda muito por causa deles. Eu fiquei com o caixa financeiro do seminário, e eu estava para ficar louco. Porque eu não sou de papel. Eu não sou. Eu fui para a faculdade e eu não sei cadê as minhas provas até hoje. Porque eu perco tudo. Odeio papel. Agora, o Deus deles, administrativo, talvez eu nunca vou conseguir ter. Mas quando eu dou a mão para um deles, a gente caminha junto. Pastor Tom e a pastora Nicinha sabe todo mundo que está dentro dessa igreja. Pastor Tom sai beijando todo mundo aqui dentro dessa igreja. Pastora Nicinha posta no Facebook quem faltou e quem não faltou, porque ela sabe todo mundo que vem. Eu tenho que me esforçar para ver se minha mãe e meu pai veio na igreja. Você viu eles domingo? Eu acho que vim. Não adianta eu me forçar para ser igual o pastor Tom ou igual a pastora Nicinha. Eu não vou ser. O pastor Cosme e a pastora Laura, eles têm a qualidade deles. Eles têm o potencial e a particularidade deles. O Natan mesmo, o pastor Cosme estava aqui sentado. E o Natan enchendo a bola do pastor Cosme aqui. Ele está enchendo. Não, o homem sabe, pastor Cosme, só assim, ó. Se fosse eu, já estava rachando o bico de rir, assim, uma alegria. É a particularidade dele, meu irmão. Se você não entender quem você é, quem vai perecer é a igreja. Nós precisamos de você, cumprindo o seu papel dentro desse corpo. Para de se tentar encaixar em lugar que não é seu. E para de fugir daquilo que te pertence nitidamente. É através da igreja que a multiforme sabedoria vai ser reconhecida. E todos nós de mãos dadas vamos subir para a glória. Não tente ser o que você não é. Nós temos aqui muito potencial. Só que ainda falta. Então o que nós fazemos se ainda falta da multiforme sabedoria de Deus aqui dentro? Vamos lá fora resgatar a gente, porque talvez a gente vai conhecer mais de Deus quando a gente trazer gente lá de fora, aqui para dentro. E aí a gente cumpre o nosso papel. Você entende quem você é, você entende para que você nasceu, e você entende o porquê que você nasceu. Ponto final. É fácil, Diego? Com certeza não é. As crises vêm o tempo inteiro. Nós somos como folha que às vezes bate um vento, a gente... prosperidade. Libertação agora. E a gente vai andando na onda. Sendo que às vezes a gente precisa cravar uma raiz e entender de Deus. Você entendeu que você precisa descobrir quem você é, igreja? Amém? Para que isso, Diego? Para que eu preciso entender quem eu sou? Para fazer o que você foi chamado para fazer. E você sabe para que você foi chamado para fazer? Você sabe o que você foi chamado para fazer? De uma forma básica.
a estrutura da sua casa, a estrutura do seu chamado, você foi chamado para servir. Para que você foi chamado, igreja? Servir. Aleluia. E tem muitos de vocês que vão servir como professores, vão servir como médicos, como advogados, vão servir ajudando a limpar a igreja, a construir, a pintar, vão servir pregando, outros vão servir administrando, outros vão servir fazendo poesias, mas todos nós precisamos entender que nosso chamado base é para servir. E aí eu te pergunto, profundamente, como que você tem servido, não só a Deus, mas a igreja, com aquilo que Deus deu para você? Porque aquilo que é seu, ninguém mais pode tirar. Aquilo que faz parte de você, é seu exclusivo. Nós nunca mais teremos outro Jorginho aqui dentro da igreja. Pode nascer Caleb, pode parecer com Jorge, mas não vai ser o Jorge. Tomara que não nasça parecido com você, Jorge. Com a Slaine, por favor. Não é verdade, igreja? Então, meu irmão, você está aqui dentro, você é super importante para esse corpo. Mas tanto eu, quanto os irmãos que estão ao seu lado, precisa que você entenda a sua identidade diante de Deus e comece a servi-lo dessa forma. Comece a servir a Deus com aquilo que é seu e de mais ninguém. Amém, igreja? Quero fechar lendo esse Efésios 4, porque talvez só falando não tem tanta força quanto a gente lendo. Deixa eu achar aqui. 7. Vamos ler o 7 e o 8, depois a gente já pula para o 11, tá? Então diz assim, Efésios 4, 7. A graça, porém, foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros ainda para doutores e pastores. Presta atenção no 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida de estatura, de plenitude de Cristo. Aleluia! Para isso que nós somos chamados. O seu dom é para servir o próximo. Então, meu irmão, descubra quem você nasceu para ser. Porque a partir do momento que você entender quem você é, você nunca mais vai querer ser outra pessoa. Nunca mais. Nunca mais. Se coloque de pé, igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não vim trazer essa palavra, como eu falei, para massagear o seu ego. Poxa, eu sou único, sou exclusivo. Eu sou queridinho de Deus, menina dos olhos do Pai. Você é tudo isso sim. Mas da mesma forma que quando a identidade veio para Gideão dizendo assim, ei, você é homem valente, veio uma responsabilidade junto. Quando você entender a sua identidade, vai vir junto no pacote responsabilidades. E se você não assumir, todos nós perecemos. É para que até
todos cheguemos. Não é um ou dois, é todos. Todos. Amém? Queria que você fechasse seus olhos.